O Segredo do Anel, o legado de Maria Madalena. Será que o que é relatado nesse livro é verdade ou ficção? A autora deixa transparecer que a história contada nesse livro é baseada em fatos reais. Ela diz que teve que travestir isso de ficção para proteger a identidade dos guardiões dessa sabedoria. O livro relata a história de uma jornalista que desde criança tem visões que remetem à história de Maria Madalena com Jesus. O pressuposto do livro é que Jesus e Maria Madalena foram casados e tiveram filhos e que ainda hoje existe toda a linhagem de descendentes, como se fosse uma linhagem real, e que esses descendentes são responsáveis por guardar o Evangelho de Maria Madalena, preservar das tentativas de destruição, né? Então seriam segredos muito bem guardados. Eu sei que entre a maioria dos cristãos dizer que Jesus foi casado, teve uma esposa, é como torná-lo menos santo. Mas na minha visão, a união do masculino e do feminino, a união do yin e do yang, permite uma potência, uma criação, uma manifestação do divino ainda maior. No Feng Shui a gente aprende que a união do yin e do yang é que gera o Shen Qi, a vida, né? Toda a vibração de saúde, de plenitude, de vigor que preenche o mundo. Na linha oriental a gente tem também o Tantra, né, tão distorcido, mas que fala basicamente de alcançar o divino através da união. Então, para mim, não é um problema considerar que Jesus se uniu com Maria Madalena. Para mim isso faz todo o sentido que homem e mulher, masculino e feminino se unam para criar e difundir o bem no mundo e para serem instrumentos divinos. O livro, ele alterna relatos atuais das aventuras da jornalista, enquanto ela vai fazendo essas descobertas e compreendendo o que significam as visões que ela tem, desvendando segredos do próprio passado, com outros trechos que supostamente trazem o relato contido no Evangelho de Maria Madalena. Esses trechos contam um pouco da história dos apóstolos, da história de Maria Madalena com Jesus, como eles se conheceram, como se uniram, e são muito interessantes, mas eu preciso confessar que eu pulei o trecho do livro que relata o episódio da crucificação de Jesus. Eu não consigo ler isso, já é o segundo livro que supostamente traz relatos verdadeiros daquela época e que eu tenho que pular essa parte. Então vocês me perdoem, eu não tenho como avaliar esse trecho porque é demais para mim, são emoções muito sofridas e eu me poupo disso. O segundo livro dessa trilogia é O Livro do Amor. E o livro do amor seria o Evangelho escrito por Jesus, seria a mensagem direta de Jesus. Esse eu estou começando a ler agora, depois eu trago a minha avaliação, o meu relato aqui para vocês. Agora é importante você saber que o terceiro volume dessa trilogia não foi traduzido para o português. Então, se você começar a ler e gostar, se prepara para ter que ler o terceiro em inglês, em espanhol ou em alguma outra língua para a qual ele foi traduzido. Eu sei que esse vídeo não tem relação direta com os assuntos que eu trato nas minhas redes, que são ligados à holoarquitetura, Feng Shui e geobiologia. Mas são os livros que eu leio e eu me propus a trazer aqui para vocês me conhecerem um pouco mais e também para trazer a minha opinião e porque eu considero que estudar o feminino é restaurar o valor do sentir na nossa sociedade tão cartesiana, materialista, literal. Como diz a Kathleen McGowan e como diz a jornalista da ficção, ela está escrevendo a Her Story, ao contrário da History, porque toda a história oficial da humanidade foi escrita por homens, trazendo a visão deles e trazendo o que era favorável para os homens. Então a gente precisa resgatar o valor do feminino através de histórias contadas sob a ótica das mulheres, equilibrando o yin e o yang. Tá na hora, né?